Também teremos uma bela apresentação de um grupo folclórico alemão. Só que agora nós assistimos, você acompanha conosco o quadro Nosso Direito, Apoio, Faculdades OPET. Muito bem, estamos de volta. Professor Denian Couto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mário. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E o Paulo Henrique Costa. Acertei, Paulo? André Pontaroli, acho que tá. Opa! Trocaram. Esse time de futebol, né? Pegaram uma pegadinha isso, Mário. Então vamos corrigir lá? Vamos lá. Pegadinha. Seja politicamente correto, Vamos lá, hein? politicamente correto, vamos trocar em tempo. O que significa esse termo? Vamos começar Repita o nome lá, professor. Sobrenome lá. André Pontaroli. É o André Pontaroli que vai jogar aqui agora. André Pontaroli. O André Pontaroli, Mário e Elis, é um dos mais brilhantes advogados criminalistas do estado do Paraná e um professor de altíssimo quilate. Bondade sua, Denian. Para mim, uma honra dividir o programa com vocês e com o Pontaroli. E eu não estou fazendo tipo aqui, não. Eu sei disso. Pontaroli é muitíssimo bem-quisto pelos alunos, é um exemplo lá da Faculdade OPET. E o doutor Pontaroli é o tipo Bondade daquele profissional silencioso, né? Bastante, refinado, né? Mas o abre quando abre a boca. Quando derruba o politicamente correto, aí é que você vai ver. E eu queria que vocês começassem explicando para o pessoal de casa o que significa politicamente correto. O politicamente correto é todo aquele comportamento das pessoas que controla, principalmente na questão da liberdade de expressão, a forma de se comportar e de dizer as coisas. Sim. É aquela espécie de censura que nós temos na comunicação. Nós deixamos de transmitir talvez aquilo que nós quiséssemos dizer com algumas palavras e optamos por outras. O comportamento politicamente correto é aquele que anda num trilho em que a sociedade decide o que está dentro daquilo que a maioria entende como politicamente correto, e aí nós andamos por esse trajeto, por esse caminho, e todo o desvio do politicamente correto ele é visto com olhos críticos de quem acha que aquele politicamente correto é o certo a andar. Então vou jogar fazer um comparativo nessa pequena abertura que nós fizemos da notícia que a Elis leu pra gente. Esse casal que encontrou a conta de luz e os R$220 lá, eles não tinham um público presente, eles podiam ser politicamente corretos ou incorretos, depende do ponto de vista e da necessidade no momento. Eles não tinham plateia, que muitas vezes o cidadão é politicamente correto, dependendo do holofote. Verdade, mas eu acho que esse caso em particular é um pouco além da questão do politicamente correto. Eles seguiram o trilho da moral. Eles tiveram um comportamento ético dentro do trilho da moral. Seria imoral se eles tivessem colocado os 200 e poucos reais no bolso. O comportamento moral é o de pagar a conta no momento que ele localizou o que ali era uma conta de luz. Sim. Então eles foram éticos e seguiram o trilho da moral. Mas essa ética e moralidade é intrínseco de todo ser humano e acaba se deturpando com o tempo para uns e outros? Como é que vocês veem essa questão? A moral, ela é posta pela sociedade. A moral é eu gosto muito da expressão, se imaginando uma espécie de uma estrada. A estrada da moral, o comportamento moral é dado pela sociedade. Ditando as regras. A ética é são os nossos valores internos. Ok. A moral é o trajeto. Quando nós andamos fora do trajeto do que é considerado moral em determinada sociedade, nós temos comportamentos imorais. A ética é interna. Doutor Pontaroli, fala pra gente um pouco desse tema tão ainda conflitante para nós brasileiros, lembrando que nós temos apenas 500 anos, né? O povo brasileiro. Perfeito, Mário. Antes de mais nada, quero agradecer as bondosas palavras do Denian e dizer que a recíproca é verdadeira. O Denian dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Já é conhecido
por todos nós, excelente jornalista, excelente advogado, excelente professor. Então eu agradeço as suas palavras e recebo elas com muita honra. É importante colocar aqui, e nós entramos um pouco nessa questão da discussão da moral e esse exemplo que foi trazido, um aspecto que diz respeito ao que é o comportamento moral, não é verdade? E o comportamento moral é aquele que nós praticamos quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Se alguém vê aquilo que nós estamos fazendo, nós nos sentimos inibidos. Recebemos uma repressão a respeito daquilo que vai ser feito. Então, não é moral o comportamento daqueles que deixam de pegar um celular, que deixam de pegar um dinheiro, quando ele está sendo vigiado. Mas é moral o comportamento daquele que deixa de fazê-lo ou que efetivamente devolve, como fez esse casal, quando ninguém está vendo. Então, essa é a questão moral por trás de tudo aquilo que nós refletimos. Mas é interessante ponderar, como o Denian já havia mencionado aqui, que quando nós falamos no politicamente correto, não estamos confundindo necessariamente com a questão moral, porque o politicamente correto às vezes pode revelar um desvirtuamento. Por que um desvirtuamento? Porque às vezes o politicamente correto pode fazer com que excessos sejam ocasionados, né? Pode haver um ato que, em busca do politicamente correto, atinja negativamente a sociedade e um excesso pode resultar num preconceito invertido, podemos colocar. Ela tem uma dupla conotação. Exatamente. É isso? O politicamente correto pode ser elogiável ou criticável. Tudo depende muito da situação. Eu acho que dá para entender bem o politicamente correto quando a gente fala de exemplos. Eu acho que o exemplo ajuda muito a ilustrar. Eu acho que o telespectador um pouquinho mais antigo, que não é o seu caso, Elis, que é uma menina, mas o Pontaroli é mais novo. Eu e você, a gente já está perto da terceira idade. Perto da terceira idade. Um jovem senhor, por isso, favor. Meu Deus nós do que céu. somos mais antigos, crescemos assistindo o programa Os Trapalhões na TV Globo. Eu também assisti os Trapalhões. perfeito. Espera O politicamente correto de hoje não haveria espaço para um programa como Os Trapalhões. Porque se fazia piada que hoje é entendida como politicamente incorreta. Bullying. Era o nordestino que debochava de si mesmo, o Didi. É verdade. Era o bobo, o meio bobalhão, que era o Dedé. Era o negro que fazia piada de si mesmo e de bêbado, Sim. o Mussum, e o gay, o Zacarias. Hoje, é de se imaginar a possibilidade de piadas na televisão, em horário nobre, num domingo, 7 horas da noite, se debochando de gays e de negros? Nunca. O politicamente correto, ele cria amarras, principalmente no chamado direito à liberdade de expressão. E o abuso do politicamente correto, foi o que disse o professor Pontaroli, acaba por gerar preconceito invertido do outro lado. Quem que forma essas conotações? Você falou, doutor Denian, que na década de 70 e 80 era admissível N brincadeiras, coisa que para nós antigamente na escola era uma pilhação, hoje tem o nome de bullying. O que mudou nos últimos anos com que esse excesso de zelo tornasse esse duplo viés da conotação politicamente correto? É a formação social, a formação da sociedade. A organização de grupos das chamadas minorias contribuiu muitíssimo para esse tipo Eles de... tiveram voz? Talvez. Tiveram voz. E eu sou um defensor de todos esses grupos de atuação das minorias. O grupo dos LGBTs, o grupo dos negros, todos eles desempenham um papel que é importantíssimo no sentido de se buscar uma igualdade material. Só que isso, quando é feito de uma forma demasiada, que acaba gerando a distorção e o politicamente correto acaba mais prejudicando a compreensão da sociedade como um todo do que servindo a informá-la. É o que eu costumo sempre brincar lá na sala dos professores da OPET, é o mimimi. Hoje nós vivemos um mundo do mimimi. Perfeito. Verdade. Eu ia citar o exemplo até da jornalista da Globo, que teve preconceito, racismo contra ela, a moça do tempo é a Maria Júlia. Essa semana toda a rede social só bombou, somos todos Maju. Isso. É importante, se me permite, Daniel, colocar uma questão de destaque aqui.
Veja, tanto eu quanto o Denian, nós somos contra qualquer tipo de preconceito. Com certeza. Isso tem que ser pontuado, né? Se nós formos refletir bem, temos que pensar que o direito de uma pessoa ser respeitada por aquilo que ela é e por aquilo que ela faz, talvez seja um dos direitos mais importantes que nós temos. Isso é ponto. Aquilo que aconteceu com ela é algo extremamente recriminável. Com certeza. Algo extremamente absurdo. E é claro que situações como essa precisam do destaque necessário para que haja uma evitação desses problemas e para que isso jamais se repita. A grande preocupação trazida aqui é o excesso e o preconceito invertido que pode se revelar em determinadas situações. Se nós formos pensar exemplificativamente, comentava eu com o Denian aqui antes do programa, a questão dos animais. É claro que os animais, eles merecem respeito, merecem ser bem tratados, cuidados e tudo mais, claro, com certeza. Né? Mas existe um projeto de lei, e isso seria o extremo que nós temos que pensar aqui, que pretende criminalizar aquela conduta de abandono de animais. Tem que ser criminalizado? Acredito que sim. Mas a pena que se quer impor para alguém que abandona um animal é uma pena que hoje no nosso Código Penal é mais alta do que o do abandono de um bebê. Esse é o excesso. Esse é o extremo a partir de um discurso politicamente correto. Então, às vezes, a gente perde o aspecto reflexivo e parte por um extremismo que deve ser evitado. Perfeito. Mas essa forma deturpada, muitas vezes, doutores, não é uma forma dos legisladores chamar para si o público, tirar muitas vezes o foco? Eu acho que o legislador acaba por atender essas pressões desses grupos organizados. Dependendo da quantidade do tamanho desse grupo, não, doutor? Claro, no caso da proteção aos animais, por exemplo, que o professor Pontaroli cita aqui, nós sabemos que as sociedades protetoras dos animais, elas são fortíssimas e muito bem organizadas e reúnem o apoio de milhares de pessoas. Claro. A Sociedade Protetora dos Animais tem a bandeira da criminalização de quem abandona um bichinho. Criminalizar, levar a pessoa que abandona um animal às barras da justiça penal. Eu considero isso um absurdo, um exagero. Mas é minha opinião. Agora, o fato de esse abandono ser criminalizado não é tolerável que a pena para quem abandona um cachorro seja uma pena maior do que quem abandona um bebê. Com certeza. Então, todos nós defendemos a proteção aos animais. Mas aí é o caso que o Pontaroli chama aqui, a proteção aos animais, o politicamente correto da proteção aos animais, distorce aquilo que sai do trilho, descarrila. Sai da estrada, como nós estávamos comentando. Dá uma voz de prisão para alguém que se torna politicamente incorreto e joga uma bituca de cigarro no chão. Hoje tem isso também, quem não cuida do meio ambiente. O meio ambiente também está. Não é, Pontaroli? O meio ambiente é um terreno fértil do politicamente correto também. Exatamente. Você cortar uma muda de uma determinada planta, muitas vezes tem uma pena mais alta do que você chegar e agredir fisicamente uma pessoa. Matar o guarda florestal. Sabem disso, né? Mata o guarda florestal, a pena acaba não sendo tão alta. O pessoal faz essa piada, tem exatamente. É um exagero. Hoje pode estar um pinheiro em vias de cair em cima da sua casa. Eu estou com esse problema na minha casa. Né? O pinheiro do meu vizinho vai cair em cima da minha casa. E a gente não pode fazer absolutamente nada. Quando cair, você vai ver. Mas na opinião dos senhores, como é que se mudaria essa situação, se é que ela é possível de ser mudança, de haver mudança? Esse excesso, doutores? Eu acho que o amadurecimento da sociedade levará a essa mudança. Em sociedades desiguais, como é o caso da sociedade brasileira, é natural o excesso. E a democracia se fortalece com a divergência de opiniões. Quanto maior for o pluralismo de ideias, mais sólida é a democracia. O amadurecimento da sociedade de compreender que o excesso do politicamente correto mais atrapalha do que auxilia, passará pela solução desse problema que nós apontamos aqui. Só que isso precisa de educação formal, precisa da tal da pátria educadora. E a pessoa ter realmente uma formação de opinião. A gente vê muito isso aí nas redes sociais. Você posta alguma coisa, outra pessoa compartilha, mas ela não tem ideia do que realmente ela está compartilhando. Aí ela vê um outro post
ela também compartilha sem ter ideia intrínseca do que realmente aquele assunto está defendendo, na sua unidade, na sua base. Então, o que a gente vê é que a sociedade ainda não tem uma formação de opinião sobre assuntos pontuais. Então, ela muitas vezes é o que a gente vê, ela se torna massa de manobra. Muitas vezes eu vejo isso com ressalvas. Eu vejo isso como algo extremamente perigoso. Porque muitas vezes o que a gente percebe na rede social é uma incitação do ódio, uma incitação da oposição, dos opostos. Ora, quando nós buscamos igualdades de direitos, e essa é a luta das minorias, nós bem sabemos, e é uma luta que é extremamente válida, quando se quer igualdade e se quer receptividade, o que nós buscamos? Não é a integração social, com certeza, não é a pacificação social, e às vezes o que se vê a partir da busca do politicamente correto é uma inversão desses valores, dessa busca da pacificação social, dessa integração, dessa igualdade de direitos. É aquela coisa de querer impor uma determinada visão. E isso é perigoso, porque formam-se grupos opostos, grupos que se opõem naquilo que acreditam, e isso eu acho que acaba sendo negativo, né? Porque se eu quero buscar uma igualdade, eu tenho que querer ser tratado igual, mas tenho que respeitar o direito do outro também. Isso eu acho muito importante. Claro, e tem nisso que o professor Pontaroli fala, eu lembrei de um outro exemplo que envolve a liberdade religiosa e a proteção aos animais. Tem um projeto de lei que tenta proibir o sacrifício de animais em cultos religiosos afro, das religiões como a Umbanda, religiões eu não domino bem essa questão religiosa, mas as religiões de origem africana e afro-brasileiras. Nós sabemos que muitas dessas religiões têm como parte central do seu culto o sacrifício de animais. E há a sociedade protetora de animais, que entende que não pode se professar a fé, a religião, sacrificando um animal. Então nós temos aqui um confronto de direitos. O direito de que de fato as pessoas protejam a vida dos animais, e de outro lado, um direito fundamental garantido pela Constituição de que as pessoas possam professar a sua fé da maneira que elas entenderem que devem. Então nós temos aqui um confronto de direitos cuja solução é muitíssimo difícil. Imaginemos se nós fôssemos deputados federais e tivéssemos que votar essa lei. E quem está em casa, como nós votaríamos? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É um exemplo clássico, né, doutor? Então vamos pegar um frango lá, você citou dos ritos, né? Então você pode... Uma penosa, Mário. Tirar a vida de um frango para comer. Mas não pode tirar a vida desse mesmo frango para fazer um culto religioso, seja lá o que for. Então, e aí fica politicamente correto para quem? Exato. O politicamente correto nesse caso seria o da proteção à vida dos animais, né? Porque a religião sacrifica animais desde que a religião é a religião desse jeito. Nós podemos gostar ou não, mas todos nós devemos respeitar os cultos das pessoas. Cada pessoa tem direito a professar a sua fé na religião que assim entender. O Brasil é um Estado laico. Quem quiser ajoelhar na Igreja Católica e rezar o Pai Nosso pode. Quem quiser gritar aleluia na Igreja Evangélica Neopentecostal pode. Quem quiser bater cabeça e sacrificar animal no culto afro pode. Ou bater tambor. Ou nós aceitamos o pluralismo que fortalece a democracia, ou nós seremos vítimas justamente do politicamente correto. Como é que isso hoje é enfrentado dentro das faculdades, pelos professores e alunos, novas gerações? Como é que a grande maioria dos professores passa essa instrução, essa informação dentro de sala de aula, professor Pontaroli? Eu acho que tudo é trabalhado dentro de uma variabilidade. O professor Denian é professor de Direito Constitucional, eu sou professor de Direito Penal. Então eu acho que todos nós acabamos trabalhando um pouco estas questões de acordo com a área em que atuamos. Dentro do direito penal, nós temos que ter uma preocupação voltada
para a questão penal contra a atuação do Estado desmedida em determinadas situações. Então nós temos que explicar aos nossos alunos o sentido das coisas e mostrar que às vezes não há sentido naquilo que se propõe ou naquilo que está na lei. A lei, às vezes, ela acaba sendo absurda, como essa proposta de criminalização relacionada ao abandono de um animal com uma pena maior do que o abandono de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido. A questão bem colocada por você, no sentido de que você cortar uma muda de uma determinada árvore, acaba tendo uma pena mais alta do que você matar o guarda florestal. Então esses exageros precisam ser demonstrados a partir daquilo que a gente chama de um estudo do dogmatismo, da matéria, da disciplina, do direito penal. Nós temos que nos calcar em determinados valores e naquilo que vem antes da lei. Por exemplo, quando se fala em direito penal, eu tenho que proteger um bem jurídico relevante, um bem jurídico valioso. Se uma criminalização não protege um bem jurídico valioso, ela não se justifica, ela não acaba tendo relevância. E tem as outras áreas, com certeza, trabalham de diversas formas. A ideia toda da formação jurídica é de que a formação do curso de Direito, talvez, isso eu acho que é uma confusão grande que às vezes quem vê de fora não entende. As pessoas acham que estudar Direito é ir lá, baixar a cabeça na lei e estudar a lei. Decorar a lei. Decorar a lei. Não, isso é estudar lei, isso não é estudar Direito. Estudar Direito é uma formação global, que envolve disciplinas como filosofia, como história do direito, como sociologia, como o direito constitucional, a ética, o direito penal, o direito civil. É uma formação global. O estudante de direito, e a faculdade OPET, ela prima muito por isso, ela é uma formação integral. O estudante que pensa que o direito é apenas a lei, ele sairá um estudante incompleto. E temos que pensar o seguinte, a humanidade, ela se renova de tempo em tempo, ideias, gostos, necessidades, vontades, demandas, e o direito é quase que estanque ali, né? Então, a partir disso que o administrador das leis tem que saber trabalhar cada qual no seu tempo, não é isso, doutores? É por isso que quando a gente dorme hoje tem 1 milhão de leis, amanhã tem 2 milhões. É verdade. E a sociologia é muito importante nesse fator também. Eu acho que se você não conhecer a sociedade que você vive no meio, é complicadíssimo de você entender o direito. A palavra também tem que ser respeito. Com certeza. Em primeiro lugar. Ser respeitado naquilo que acredito e naquilo que faço, respeitando também o que cada um faz. Com certeza. Lembrando que a Faculdade OPET mantém lá um núcleo de atendimento jurídico à comunidade. Se você tem alguma dúvida, alguma necessidade, alguma demanda sobre qualquer linha de direito, você pode contar lá com os professores e também com alunos que vão lhe dar algumas informações pontuais, ok? Doutores, Denian, Montanoli, obrigado. Muito obrigado. Uma honra recebê-los. Muito obrigada. Vamos chamar um intervalo, já voltamos em 1 minuto.